E falando em violência, vamos aqui começar o nosso bate-papo. Fabrício Rebelo, especialista em segurança pública, muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Jéssica, muito boa tarde a todos os ouvintes da sociedade. O que está acontecendo, Fabrício? Aqui eu estou falando de uma certa agressividade de um médico para um paciente, não chegou a ver nenhum crime, nem nada, mas de um modo geral as pessoas estão mais violentas e a violência urbana está cada vez, parece que está cada vez pior. O que anda acontecendo com o nosso mundo, Fabrício? O senhor consegue me explicar? É um fenômeno muito preocupante. Nós temos visto nos últimos tempos um crescimento muito grande dos índices de violência e não é uma exclusividade baiana, é um fenômeno que vem acontecendo em todo o país e que está basicamente associado a uma expansão das atividades criminosas. Temos hoje uma estrutura muito mais forte nas organizações de tráfico de drogas, quadrilhas de roubo a banco, uma estruturação que elevou essas organizações a níveis praticamente profissionais e se demorou muito a haver um combate dos órgãos de segurança pública, principalmente nos setores de inteligência. Isso fez com que essas organizações se fortalecessem, expandissem suas atividades e, de um modo geral, acabassem dominando diversos setores da sociedade onde elas se instalam. Havia no país, há pouco mais de 10 anos, se instaurou no Brasil uma diretriz de segurança pública que considerava o grande responsável pelos altos índices de violência que estavam sendo registrados o próprio cidadão, como se fosse uma questão de crimes passionais, de brigas de vizinho, de discussões de marido e mulher, e se fechou os olhos naquele momento para a expansão das atividades essencialmente criminosas. E hoje o que nós vivemos é um reflexo disso, com um domínio muito maior dessas instituições, dessas organizações, e que o combate a elas agora fica muito mais difícil pela proporção que elas já tomaram. Braga. Olha aí, agora são 4h41. Vamos aqui falando agora sobre segurança pública, né, Fabrício Rebelo? A gente viu agora, vamos aproveitar esse caso aí. A gente fala da segurança pública, o senhor estava comentando sobre as organizações, como elas se profissionalizaram, de assalto a banco, crime organizado como um todo, né, o tráfico de drogas, mas a gente também vê casos como esse aí, Paulinho Mego, que é considerado pela polícia um psicopata, um homem que premeditou pegar uma vítima qualquer que fosse. Esse advogado facilitou, digamos assim, né, confiou nesse rapaz. A gente vê não só a violência nesses níveis mais organizados, mas essa violência também de um cara que vai aluga um apartamento de luxo, conversa com um advogado, sequestra e mata imediatamente. E esse nível de violência, como é que a gente explica? Esse caso ele nos chama a atenção para um outro fator muito preocupante, que é a sensação generalizada de impunidade. O autor, pelo menos o principal suspeito desse crime, ele é uma pessoa que já respondia a outros crimes, já havia sido condenado e era considerado um foragido. E mesmo nessa condição de foragido, permanecia solto, estava livre, tinha sido beneficiado originalmente por uma progressão de regime, ainda quando cumpria a pena em outro estado, no Mato Grosso. Ele passou o regime semiaberto e, vindo para cá, se valeu dessa condição de um regime diferenciado, se desvinculou totalmente do cumprimento da sua pena e passou a viver livre como se livre fosse. Estava realmente desvinculado da justiça, foragido, e isso permitiu com que ele se aproximasse do advogado, criasse uma relação de confiança e, valendo-se dessa relação de confiança, praticasse o seu crime. É um caso também que tem uma conotação diferenciada em razão de pelo menos um grande indício de psicopatia desse autor, né? Nitidamente não é uma pessoa ajustada ao que se consideraria os padrões sociais, mas que não fosse essa condição de ter ficado solto, esse crime realmente não teria acontecido. Agora, o que acontece então? É a nossa lei que está muito frouxa? A gente tem uma lei que é muito bonita, né? Que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Me parece que anda difícil provar a culpa de alguém com tanta câmera de segurança, digital, CSI, tantas coisas, mas não se prova a culpa de ninguém. Ou quando se prova, se condena, se recorre, passa-se anos até conseguir que a pessoa seja presa de fato. O
que está acontecendo? A lei que está muito branda com o bandido e permite, né, que a sociedade acabe virando refém? Esse é exatamente um dos pontos-chave para essa situação a que nós chegamos. Nossa legislação hoje, principalmente a legislação de execução penal, ela prevê muitos benefícios para o preso, para o condenado, e ela trata a cadeia como uma exceção. E ainda quando há a efetiva condução de um indivíduo criminoso ao sistema carcerário, ele pode dele sair facilmente. Ele tem as progressões de regime, ele tem os indultos, tem as saídas temporárias, e isso, na prática, apenas o faz colocar em liberdade novamente. Ele se vale desses benefícios que a lei prevê e volta a praticar o crime. O último estudo que se fez a respeito dessa reincidência na prática de crime pelos beneficiados por esses institutos previstos na nossa legislação, ela superou 75%. 75% daqueles presos beneficiados, que deveriam ser benefícios temporários até o final do cumprimento da pena, eles imediatamente voltavam à prática do crime. Então é uma situação gravíssima, é preciso se repensar isso profundamente, uma reforma muito grave, muito profunda no sistema de cumprimento da pena, e aí nós estamos falando essencialmente na nossa lei de execução penal, que é a responsável por estabelecer essas progressões de regime e esses benefícios que hoje são concedidos aos criminosos. Eu vou para o intervalo, mas eu quero continuar falando disso, porque eu queria saber se o senhor acha que também a solução é botar todo mundo na cadeia, já que o senhor está dizendo aí, olha, o índice de reincidência entre os que recebem benefícios é acima de 70%. Agora, o índice de reincidência para quem também cumpre a pena, para quem vai para a prisão e sai, também é altíssimo. Então, a gente vê que as nossas cadeias também não têm servido para recuperar. Qual é o problema? A cadeia não é a solução, ou a cadeia como ela está, nos moldes que ela está, é que não é a solução? A gente vai para o intervalo e tenta responder essa pergunta na volta 4h45 na Sociedade. 4h49 na Sociedade. Sociedade Alerta está no ar. Jéssica Serra. Sou eu de volta com Sociedade Alerta, conversando com o Fabrício Rebelo, que é especialista em segurança pública. Ele está tentando nos ajudar a entender essa violência tão grande que nós enfrentamos hoje. A gente deixou de falar dos especialistas, né, em crimes, nos grandes assaltantes de banco que coordenam aquelas quadrilhas com armas de última geração. Eu não quero nem falar desses ainda, eu estou falando os chamados pé de chinelo, que não são tão pé de chinelo assim, mas que esses que tocam terror no nosso dia a dia, que fazem os arrastões quando a gente está preso no trânsito, ou que fazem saidinhas bancárias, ou que provocam esses latrocínios, como o caso do Paulinho Mega. Agora, o senhor estava dizendo que a gente tem uma falha na nossa lei de execuções penais e que os culpados ou os suspeitos, eles não estão sendo presos. O senhor acredita que a solução é colocar todo mundo mesmo no presídio? O presídio vai ajudar que essas pessoas saiam melhores ou se aprendam a viver em sociedade? Essa é uma questão muito complexa, Jéssica. A gente tem que, primeiro, identificar qual é a função inicial do cumprimento de uma pena. Não podemos ter como prioridade no cumprimento da penalidade que é imposta a quem cometeu um crime a sua ressocialização. Isso é importante, sim, mas é um elemento secundário. O primeiro fator a ser considerado quando há uma punição, quando há uma condenação, é que aquele indivíduo que demonstrou não saber conviver em sociedade de acordo com suas regras, ele será retirado do convívio dessa sociedade. A proteção da sociedade, ela tem que vir em primeiro lugar. A partir do momento em que há essa efetiva proteção, com a punição, a retirada daquele elemento que transgride as regras sociais, se vem o segundo fator do cumprimento das penas, que é a ressocialização. Infelizmente, o nosso sistema carcerário hoje, ele não permite, ou praticamente é a exceção da exceção, haver uma condição que promova essa ressocialização dos presos. Nós temos um sistema que hoje é um aglomerado de pessoas. Muitas vezes o Estado não tem nem mais sequer o controle do que está acontecendo dentro das cadeias e se convencionou até a chamar das universidades do crime. Exato. O indivíduo chega lá, às vezes pela prática de um delito pequeno, e acaba se envolvendo com criminosos maiores e sai de lá com um potencial ofensivo muito maior até para a sociedade.
Essa questão, ela, para que seja resolvida, ela precisa essencialmente passar pela criação de novas vagas no sistema carcerário, de modo que se permita efetivamente separar os criminosos de acordo com o seu potencial. Como está hoje, nós não podemos nem deixar o preso de menor potencial junto do de maior, porque ele vai acabar adquirindo uma periculosidade mais grave do que a que tinha, e também não podemos deixar esse preso de menor potencial ofensivo sem nenhuma punição, porque isso faz com que se difunda a sensação de impunidade, que é uma das grandes responsáveis pela difusão da criminalidade que nós temos, né? A partir do momento em que não se teme a punição pelo Estado, o indivíduo se vê estimulado a continuar a praticar crimes. Então, o fundamental para poder resolver esse problema seria criar novas vagas no sistema carcerário e, a partir da criação dessas novas vagas, fazer a divisão na colocação de presos de acordo com o seu potencial ofensivo, de acordo com a potencialidade de seus crimes dentro dessas unidades, mantendo-os separados. Um grande problema é que construir presídio não traz voto, não traz nenhum aspecto positivo. Quando se constrói um presídio, se chama a atenção para os fatores negativos daquela localidade. Que se falhou a escola, que se falhou a oportunidade, Exatamente. que se falhou saúde, infraestrutura, né?